esses dias eu postei umas perguntas ali, né, falando sobre as leis abolicionistas, e vi que o pessoal teve bastante facilidade em responder algumas, mas para outras a coisa foi um pouquinho complicada, né, principalmente quando eu perguntava sobre as datas, né, não que guardar uma data seja importante, mas enfim, lembrar, né, de algumas delas talvez seja interessante, e sobretudo a questão que envolve o que está por trás, né, desta aprovação de legislação, enfim. E muitas pessoas vieram me falar sobre a última pergunta que eu tinha colocado, que era até quando, né, a escravidão, né, sobreviveria, vamos dizer assim, no Brasil, caso não tivéssemos tido a lei de 1888, né? Então, um resumo breve aqui, né, das legislações anteriores, para a gente chegar na de 88 e falar um pouquinho sobre o fim da escravidão, caso não tivéssemos tido a aprovação da Lei Áurea. Em 1831, ainda no período regencial, nós tivemos a aprovação da Lei Feijó, né, que visava proibir o tráfico de escravos, né, de escravizados, entre África e Brasil. Essa lei, ela previa algumas coisas bem interessantes, como a questão da libertação imediata das pessoas que fossem desembarcadas aqui em território brasileiro, né, na condição de escravizados. Ela avisava a questão da punição financeira e até criminal, né, dos traficantes, né, daqueles que estivessem envolvidos com o tráfico. Porém, né, aliás, antes do porém, essa lei foi aprovada diante aí de uma pressão, né, da Inglaterra. Porém, nós temos, digamos aí, um fechar de olhos do governo, né, para a fiscalização dos portos, para a aplicação efetiva, né, dessa legislação, o que fez com que ela fosse se arrastando e não, né, desse muito resultado nos anos aí, logo em seguida da sua aprovação. Então ela acabou ficando conhecida como lei para inglês ver, né, justamente por conta dessa pressão inglesa e a consequente ausência, né, do poder do Estado fazendo o controle, né, da entrada aí, dos portos, enfim. Certo? Essa a de 31. Em 35, nós temos a aprovação da Lei Saraiva, né, que vai também falar sobre regulamentação de clubes abolicionistas, sobre a questão da organização de um fundo abolicionista, né, nas províncias, né, que gradualmente iria dando liberdade aos escravizados, alforriando, né, escravizados a partir desse fundo, e ela exige também, né, uma formulação de matrícula, né, então o dono, né, dos escravizados ali, né, deveria realizar a matrícula desses indivíduos, né, e aqueles então que tivessem com mais de 60 anos deveriam ser libertos do cativeiro, né, com a condição de que continuariam, né, sob os cuidados daquele que o havia libertado, né. Então, ao 13 de maio de 88, né, quando, durante uma viagem de Dom Pedro II, a princesa Isabel estava como princesa regente, né, a legislação da época visava essa possibilidade, né, e durante essa regência, né, os parlamentares, né, foram se organizando em torno da questão da libertação e a princesa Isabel então assina, né, a Lei Áurea, pondo fim à escravidão. A Lei Áurea só tem 2 parágrafos, né, que dizem sobre a libertação em si, né, e a revogação das disposições em contrário. Não há mais nada, né, esses indivíduos então são libertados sem nenhum direito trabalhista, sem nenhuma reposição, né, sobre o tempo trabalhado, ou sem nenhuma garantia também de sobrevivência, né, de apoio social, né, por parte do Estado, né. E se esta lei não fosse aprovada em 88, né, então vem a lógica ali do último questionamento que eu fiz, que é até quando, né, a escravização continuaria existindo no Brasil.
né? É uma conta simples, né? Porque nós temos então que em 71, né, todos os que passavam a nascer no cativeiro estavam livres. Nós não tínhamos mais tráfico de escravizados, né? Então não havia uma entrada de escravizados no contexto de escravização brasileira, né? Então a conta que nós temos que fazer é quando aqueles que nasceram antes da aprovação da lei de 71, né, completariam os seus 60 anos, né? Como a lei de 71 foi aprovada no segundo semestre, né, do ano, então nós temos que contar que aqueles que nasceram no início de 1871 completariam 60 anos em 1931. Né? Então seriam os últimos libertos, né, da escravidão, né, a partir da chegada aos 60 anos e consequente então enquadramento, né, na lei de 1885. Tá? Quando a gente fala sobre isso, sobre essa chegada, né, logicamente é uma chegada hipotética até 1931, né? Por que ela é hipotética? Porque o percentual de escravizados já era baixo, né, no final do século XIX, e nós temos que esses fundos de emancipação talvez dessem conta, né, de realizar esse processo de abolição dos demais, né, daqueles que ainda continuavam no contexto escravista, né? Porém, né, na conta matemática, né, se esse fundo de abolição não fosse utilizado, nós chegaríamos ali até o ano de 1931. Né? Então, se a gente for pensar na proclamação da República, já estaríamos no governo Vargas. Lógico que não dá para pensar que a República continuaria com o sistema escravista. Isso é só uma brincadeira que eu estou fazendo aqui. Beleza? Então é por isso que a escravização chegaria, né, até a primeira metade ali do século XX, né, até o ano lá de 1931. Um abraço. Priscila Flores, obrigado pela dica, né, de fazermos aí um vídeo sobre essas legislações. Beleza? Até mais.